Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da TVL, na NET, na BTV e também nas redes sociais da Câmara de Vereadores. Em breve, a TV Legislativa estará em canal aberto, aguarde esta novidade, né? A Câmara de Vereadores vai abrir o seu canal para que mais pessoas possam acompanhar o parlamento, o trabalho que é desenvolvido aqui na Câmara de Vereadores, o trabalho dos parlamentares e levar aí a importância do que é feito aqui para a nossa comunidade e que impacta diretamente a vida de todos nós. Em breve, TV Legislativa em canal aberto. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde estamos utilizando como estúdio e utilizamos por quê? Porque conseguimos manter o distanciamento do entrevistado e por isso podemos gravar sem a máscara. A máscara fica aqui, né? E a gente consegue gravar o programa aí sem a utilização da máscara e garantindo aí o protocolo de segurança contra a Covid-19. Estamos recebendo o jovem vereador que está assumindo uma cadeira no lugar do vereador Ailton de Souza, o vereador Ito, o jovem vereador João Paulo Taumaturgo, do PL. Prazer tê-lo conosco. Obrigado, Marcão. Obrigado a toda a equipe da TV Legislativa que faz acontecer esse programa. É uma honra estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do João Paulo, poder falar um pouquinho do que a gente pretende nesses 30 dias. É realmente uma satisfação. Quem é João Paulo Taumaturgo? A gente percebe, muito jovem, eu já tive a oportunidade de conhecê-lo aí há mais de uma década, mas as pessoas que ainda não conhecem, muito jovem, quantos anos, João? 30 anos, Marcão. 30 anos. 30 anos, nasci em 90. 90. E quem é João Paulo Taumaturgo? Nasceu aonde? Estudou aonde? Como é que foi a sua vida? Eu nasci em Blumenau, minha mãe era do Belchor, meu pai daqui, meu pai filho de ferroviário. Uhum. Então, meus avós, eu costumo dizer que a cidade tem uma divisão entre os netos de blumenauenses e os não netos de blumenauenses, né? Não melhor ou pior, né? Só uma característica. Então, eu sou não neto de blumenauense, meus avós eram, os meus avós maternos eram de Gaspar, e meus avós paternos, meu avô paterno era de Tijucas, a minha avó paterna era do quilômetro 12 em Itajaí. E nasci aqui no Hospital Santo Antônio, né? A minha mãe costuma dizer que no final da tarde do dia 16 de dezembro de 90 eu vim ao mundo. Fui criado no bairro Centro por conta do nosso negócio, né? Na época meu pai comodatário, hoje empresário do ramo do cemitério São José, cemitério crematório. Estudei no Machado de Assis, Machadinho, na época, a escola que ficava ali na Itopava Seca, né? A creche. Depois fui para o Machado de Assis. Tive uma passagem pelo Bom Jesus, 3 anos de estudos da minha vida no ensino fundamental e finalizei meus estudos no Senai, na escola do Senai, fazendo na época curso técnico e tal. Foi a segunda turma do Senai a se formar no ensino médio, né? O Senai abriu o ensino médio um ano antes. Certo, ele era híbrido, né? É. O técnico você fez o quê? Eu comecei o curso de técnico em micros e redes na época. Acabei não concluindo o técnico porque fui trabalhar já, com 14 anos iniciei os trabalhos com meu pai. Antes já tinha tido uma experiência, com 14 anos já tinha começado a trabalhar. Fiz faculdade, estudei por 5 anos na Universidade Regional, ali é onde eu fui líder estudantil. Então ali que começa a minha caminhada, assim, mais voltada à política, no movimento estudantil. Acabei concluindo meus estudos na Uniaselv, porque na FURB não conseguia mais ter a disciplina estudantil, porque me envolvi muito na administração da universidade. Certo. Quem participa do movimento E estudantil... qual é o curso que você fez? Eu fiz administração. Me formei, sou hoje, né, administrador, mas fiz processos iniciais na Unicef posteriormente, mas minha formação praticamente toda em administração. Certo. E acabei me envolvendo com o movimento estudantil na universidade. Essa pergunta, quem é João Paulo Taumaturgo, é bem profunda, né? Porque eu posso falar de tudo que eu fiz e ainda assim não vou estar falando necessariamente quem eu sou, né? Sim. Mas hoje, né, sou casado, esperando meu primeiro filho. Tenho uma formação na Igreja Católica, então sou católico, praticante de fato. Certo. Acredito na importância da fé e da espiritualidade. Você falou que trabalhou desde cedo no cemitério São José, onde seu pai era o administrador e hoje ele é empresário desse ramo. Começou muito cedo, muito jovem. Sim. É daí que vem o apelido de algumas pessoas mais chegadas de Coveirinho? Sim, sim.
Eu sempre fui o coveiro da turma, né? Porque evidentemente é um trabalho consideravelmente diferenciado, né? Não é uma coisa comum na vida das pessoas. E eu de fato fui coveiro em algum momento da minha vida, né? Porque quando eu entro no cemitério, a minha primeira experiência foi na administração, quando mais jovem. Me lembro ali devia ter meus 12, 13 anos, eu já ajudava meu pai na questão administrativa de cobrança. Certo. Fazia um trabalho ali de atendimento mínimo, né? 14, né? Ali. Aí um período da minha vida ele me colocou para trabalhar no campo. Então eu ajudava ali de verdade, assim, ajudava, eu usava um baldinho menor, mas carregava o cimento, carregava o tijolo. Fazia buraco também? Ajudei, né? Lá o pessoal cavava, mais atrapalhava do que ajudava, mas a gente tava ali, né? Sim, vivendo. E aí teve um período ali dos meus 14, 15, eu não vou lembrar bem a idade, mas que eu participei, né? Eu fiz sepultamentos, eu fiz exumações, participei daquele momento, né, da família, que é um momento mais pesado, né, do fechamento, encerramento da sepultura. Ajudei no desenvolvimento da parte do crematório, aí fui para a administração, aí sim comecei a me envolver. Eu me lembro que com 18, 19 anos, meu pai já tinha me dado assim uma espécie de título de gerente. Então, e o coveiro vem dali, né, o coveirinho. E é uma realidade, né? Então eu vivi isso de verdade. É engraçado, né, que você está falando isso, que as pessoas, os colegas da escola já te chamavam de coveiro, Sim. na sua história já te chamavam de coveiro, coveirinho, e você leva isso como se fosse um troféu, porque nessa idade, poxa, podia ter um apelido diferente, né? Não, eu tive, assim, eu te confesso que eu tive diversos apelidos na minha vida, né? Eu sempre fui gordinho, então imagine os apelidos todos, né? Então, assim, tive diversos apelidos, mas o coveiro é uma coisa que realmente ela é real. Remete. Eu sinto orgulho, Marcão, porque assim, eu desde jovem sempre tive um convívio com pessoas mais velhas, né? E o meu pai, minha mãe, né, participou da minha formação, tudo, mas o meu pai sempre foi muito enfático no meu amadurecimento. Eu era o filho homem dele, o mais novo, e ele imaginava em mim o sucessor, né, naturalmente. Pelo menos é a leitura que eu faço. Até o meu pai é o meu maior apoiador aí. No começo não era meio contrário a minha caminhada na vida pública, posteriormente hoje é o meu maior incentivador e tal. Então ele sempre bateu muito na tecla do meu amadurecimento. E trabalhar num cemitério te apresenta uma realidade que para a maioria das pessoas é uma realidade distante, né? As pessoas hoje, você que está em casa, né? Você não fala da morte habitualmente, não é uma coisa comum na mesa de almoço da família você falar sobre a morte. Lá em casa era uma coisa normal, a gente tratava da morte no dia a dia, era o nosso trabalho. E isso fez com que eu amadurecesse muito cedo. Então a profissão de coveiro e posteriormente o trabalho de gestor de um negócio como um cemitério e um crematório me fizeram enxergar a importância da virtuosidade, de olhar o próximo, de ter essa compaixão, de querer o bem das pessoas. Porque quando você atende uma pessoa no momento mais difícil da vida dela, que é a perda de um ente querido, você quer fazer o bem para ela. É um negócio? Sim, envolve uma questão comercial, a gente precisa ter a sustentabilidade financeira do cemitério garantida, mas não é isso que importa. Todo mundo que já passou por isso e teve a oportunidade de ser atendido pela nossa equipe ou por mim, enfim, sabe disso, porque a gente, quando recebe uma família, a gente quer entregar o melhor possível para ela, porque a gente sabe que é o pior momento que ela está vivendo na vida dela. E eu acho que você viveu muito de perto essa questão da morte, que deixa todas as pessoas no mesmo degrau, né? Seja ela rico, pobre, gordo, magro, né? Seja lá a questão religiosa, seja lá a raça, né? A cor, né? Ali, a partir dali, somos todos iguais, né? E diante de uma exumação, Marcão, eu tive a oportunidade de fazer a exumação do meu primo, do meu avô. Exumação é tirar os ossos, né? Da sepultura. Diante de uma exumação não há como você não refletir. É óbvio que depois de um período isso vira habitual, né? Você começa a fazer tanto que vira uma coisa normal. Certo. Mas eu tive acesso a participar de uma exumação muito jovem, né? Tanto que eu tive a minha depressão. Quando a pessoa identifica que não há certeza diante da morte, de que você precisa ter fé e esperança, e você não tem uma vida espiritual consolidada, que era o meu caso, eu tinha lá 12, 13 anos, você gera uma depressão, né? Do tipo, por que eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo se no fim eu vou morrer? É natural. Você fez uma ação a primeira vez, aquilo te impacta, né? Por isso que eu falo que a importância, né, você tem aí toda a questão psicológica que é importante na sua vida, de você levar adiante. Você tem a questão financeira da sua família, que é fundamental, porque sem trabalho não há família, essa é a minha visão.
no tripé o trabalho tem uma importância maior, mas a espiritualidade, a fé, a esperança, a prática religiosa é mais importante do que qualquer fator, na minha visão, porque é a prática religiosa que te dá sentido na existência. E se não tem sentido na existência, não tem por que viver, né? Eu aprofundei um pouco, desculpa, mas é porque é um tema caro para mim, é importante. Não, é bacana. Ô, João Paulo, e daí você falou da sua experiência como no cemitério, né? Aí lá na faculdade, você já deu uma pincelada nesse sentido? Sim. É que despertou essa parte política, né? Na faculdade, no Grêmio Estudantil, aquela coisa toda. Sim. Né? Ali mesmo que surgiu a política na tua vida. Aí como é que foi essa trajetória, essa ideia? Eu tive acesso à vida política através do movimento estudantil. O movimento estudantil é a associação dos alunos, né? Sim. Os alunos se reúnem em diretórios. Na época eu fazia administração, fui presidente do diretório acadêmico de administração. Antes disso fui diretor de eventos e tal. Me envolvi, entendi o processo e virei presidente do diretório acadêmico de administração, onde eu fui presidente por 2 oportunidades. Inclusive, o sucessor do sucessor do sucessor do meu sucessor foi eleito sempre. Então a gente manteve um legado muito grande dentro o quarto sucessor, né, na linha da turma que a gente consolidou dentro do diretório, porque de fato a gente provocou uma revolução dentro do diretório, né? E quem participou do movimento estudantil é mais ou menos como participar do movimento comunitário de uma associação de moradores, ou de um conselho de saúde, ou de um grupo religioso, enfim. Você representa pessoas. E quando você representa pessoas, você percebe a carência dessas pessoas. E aí que eu falo da virtuosidade, né, da importância do amor ao próximo, que é o ensinamento máximo de Jesus Cristo. Se você ama o próximo, você quer o bem dele. Se você quer o bem dele num cargo representativo, você vai buscar o melhor, você vai ser virtuoso. É um desafio constante você lutar contra os seus próprios interesses, né? Porque o pecado original se manifesta no ser humano. A gente sempre é refém da nossa vontade. Certo. Agora, colocar a nossa vontade a serviço do outro, isso é virtuosidade. E foi no movimento estudantil, Marcão, para consolidar, que eu me envolvi com a questão partidária. Então, na época, havia ali, em 2012 eu virei presidente, havia toda a situação envolvendo o Napoleão, na época, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Certo. E eu acabei me envolvendo partidariamente, na época, no Partido Democratas, onde eu tive uma trajetória também. Por onde eu passei, acabei tendo uma trajetória considerável. E me envolvi efetivamente na vida política do município, né? Depois fui vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes, que tinha um tamanho um pouco maior, e ali eu aprendi um pouco no Diretório Central eu tive a oportunidade de aprender um pouco da parte difícil, a parte ruim da política, que é a necessidade daqui a pouco de você consolidar grupos, de ter envolvimento para poder fazer valer aquilo que você acredita, né? Então, dentro da universidade eu pude viver fortemente um exemplo do que seria a vida política aqui fora. E é de lá que nasce essa chama, né? Lá que nasce essa vontade de querer servir, de querer representar as pessoas. Me diz uma coisa. Bom, você foi secretário, é isso? Eu fui, desculpa, o quê? Foi secretário, né? Não, fui presidente. Presidente no Executivo. No Executivo eu fui assessor de assuntos da juventude. Isso. Na época me chamavam de secretário da juventude. Isso, porque... Mas eu era uma gerência, né? Certo. Dentro do organograma da prefeitura eu trabalhava no gabinete do prefeito. Fui assessor de assuntos da juventude do prefeito Napoleão. E isso aconteceu em 2015. Né? Então, de 2012 a 2014, eu me envolvi com o movimento estudantil. E aí, em 2014, eu tive uma oportunidade, graças ao Partido Democrata, de entrar na prefeitura, onde eu fui assessor do vice-prefeito à época. Certo. Posteriormente, convidado pelo meu envolvimento com todas as entidades juvenis da cidade, tive a oportunidade de convite do Napoleão de ser assessor de assuntos da juventude da prefeitura. Você assumiu a Câmara de Vereadores há alguns dias. No seu primeiro discurso aqui na tribuna, você falou sobre inovação, principalmente do poder público. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Vamos ao breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna aqui no programa Fala Vereador, hoje conversando com o vereador João Paulo Taumaturgo. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer.
Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa tem por objetivo discutir temas de assuntos relevantes para a nossa sociedade, falar do trabalho dos parlamentares e, no caso de hoje, que nós estamos entrevistando pela primeira vez o João Paulo Thaumaturgo, do PL, que está assumindo uma cadeira no lugar do vereador Ito por 30 dias. Nós estamos contando um pouquinho da história para que você tenha, para que você conheça, né, o jovem candidato, que foi candidato a vereador e hoje é suplente aqui nesta casa. João Paulo Thaumaturgo, a gente falou da sua experiência na assessoria de assuntos da juventude também, mas você teve outros cargos ali também, né? Sim, eu no Executivo tive a oportunidade de participar do governo Napoleão, então na assessoria da juventude. Lá a gente fez um trabalho bacana de envolvimento, fundação do Conselho Municipal da Juventude, o Rock na Rua, que ficou bastante conhecido. Sim, sim. Enfim, diversos outros trabalhos, a pesquisa da Agenda da Juventude, que foi legal. Depois eu passei pelo cargo de diretor de promoção do lazer na Vila Germânica, onde a gente teve a oportunidade de conhecer e gerir, colocar algumas mudanças ali no Parque Ramiro e tal. Fiquei um curto período, porque depois me joguei para um desafio profissional particular. E hoje, antes de vir para o Legislativo, até registro aqui o agradecimento ao secretário Éder e o prefeito Mário, que me concederam esses 30 dias aí para eu poder ocupar a vaga na Câmara. Eu ocupei a diretoria-geral da Secretaria de Planejamento Urbano, da Prefeitura de Blumenau, uma verdadeira escola sobre a cidade e de verdade, assim, uma secretaria meio que participa efetivamente do governo. Até fica um agradecimento e uma congratulação, na verdade, a todos os profissionais técnicos responsáveis da Secretaria de Planejamento, que fazem um trabalho incrível pela cidade e que a gente vem desempenhando aí. Eu desempenhei nos últimos 6 meses lá, né? Ô, vereador, o senhor também canta, né? Sim, eu sou músico, Marcão. Eu sou músico. E você acredita que os seus votos, o senhor fez quantos votos? Eu fiz 1.698. 1.698 votos. A maioria dos seus votos vieram pela liderança, pelo trabalho na comunidade ou pela música? Uma pergunta interessante, Marcão, porque a música também, né, agrega. impacta, agrega. Não, mas eu sou músico, sim. Aliás, eu não sou um músico profissional. Profissional sou porque eu já fui remunerado pela atividade, né? Mas eu não me considero um músico, né? Eu sou cantor, toco violão, participo na noite, gosto de cantar. E evidentemente que isso também ajuda a propagar o nome e agregar pessoas, né? Evidentemente que isso acontece. E esse é o teu hobby? Talvez o principal assim, eu vez ou outra chego em casa um pouco estressado, a mulher tá lá, né? Tá grávida agora, aquela situação, eu vou lá, pego o violão, dou aquela relaxada que é importantíssima. Bacana. Você assumiu a tribuna da Câmara. Primeira pauta que você colocou na tribuna da Câmara, você disse assim, olha, nós temos que trabalhar a inovação. Sim. No poder público, lógico, na iniciativa privada também, mas no poder público. O que você quis falar com isso? Marcão, nós, cidadãos e todos nós, né, os políticos, somos reféns de processos. Esses processos, eles foram estabelecidos no decorrer da história da cidade de Blumenau através de legislações, decretos, reuniões, grupos, conselhos, etc. São processos estabelecidos através da lei. E muitos desses processos hoje são questionáveis. A inovação que eu cito, evidentemente a gente entra no aspecto tecnológico da situação, que seria a digitalização e a informatização de processos, que é o que o Executivo já vem propondo, né? Hoje, por exemplo, na Secretaria de Planejamento, o cidadão tem lá diversos processos que ele faz direto de casa, por e-mail, diminuiu um pouco a burocracia, agilizou para o cidadão o processo. Mas, para mim, inovação no poder público é justamente ser mais acessível através da digitalização e a revisão de muitos dos processos legais estabelecidos que precisam ser melhorados para desburocratizar e incentivar o desenvolvimento econômico. A inovação é um meio, não é o fim. A inovação ela não é um fim em si mesmo. A inovação ela é um meio para que a gente possa atingir o fundamental, que é a pauta que eu mais defendo, que é a pauta com a qual eu sempre me identifiquei e a pauta que eu mais defendi na plataforma eleitoral, que é o desenvolvimento econômico. Se tu me permitir, eu respondo por quê. Sim.
é evidente que o desenvolvimento social ele é fundamental. O que seria o desenvolvimento social? Você dá emprego, você dá uma oportunidade, você tem lá daqui a pouco um sistema de saúde, um sistema de assistência social que viabiliza uma cesta básica para uma família carente, isso é importante. Mas o que sustenta isso? Recurso, dinheiro, orçamento da prefeitura. Da onde vem o orçamento da prefeitura? Da tributação das empresas e do cidadão comum. A cada abertura de torneira na residência do senhor, da senhora que está me assistindo, ou no acender a luz da casa da senhora, a senhora está pagando impostos, o senhor está pagando impostos. Esses impostos são provenientes da prestação de serviço de uma empresa, que pode ser pública, no caso a Celesc ela é mista e a Samay ela é pública. Então, se você não dá condição para o desenvolvimento da empresa, você não tem arrecadação para manter o desenvolvimento social que o governo promove. E se você não desenvolve as empresas, você não tem o trabalho, que é o que gera o recurso para o cidadão manter a sua família. Então, a base do desenvolvimento social, a base do desenvolvimento da nossa sociedade é o desenvolvimento econômico, é o sistema econômico, né? Então, quando você promove o desenvolvimento de uma empresa através da desburocratização, quando você incentiva um serviço através da desburocratização, você automaticamente está gerando dignidade, está gerando oportunidade para a população. Eu posso dar um exemplo prático se tu quiser. E é isso que está faltando, você acredita, no serviço público? Eu acho que assim, de uns tempos para cá, muito se evoluiu nesse debate. Hoje, Blumenau, por exemplo, é um polo de inovação. Nós temos o centro de inovação, o maior centro de inovação de Santa Catarina, que é o centro de inovação do governo do estado, tocado por diversos conhecidos meus lá, o Charles Schwann, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Silvio Zimmermann, nosso secretário, né? O Rafael Silva, que é o voluntário que toca ali a parte, o professor Uda, enfim, são diversos personagens que fomentam o mercado de inovação na cidade. Então, se Blumenau é exemplo de inovação no empreendedorismo, nas empresas de tecnologia, né? Por que não o poder público também fazer uso disso, né, Marcão? Então, essa é a minha visão. Então, assim, você me perguntou, você acha que falta? Não é que falta. Existe, está acontecendo. O que a gente precisa é estimular ainda mais e fomentar. O vereador, além disso, no seu primeiro discurso, o senhor chamou os vereadores, chamou a atenção dos vereadores e falou assim, gente, a gente precisa alterar aí o nome, alterar o regimento interno e alterar o nome de uma das comissões aqui da casa. Para dar mais visibilidade à vocação turística aqui da cidade de Blumenau. Exato. O que você quis dizer aos seus pares? Um dos pilares do desenvolvimento econômico da cidade de Blumenau é o turismo, certo? Hoje eu encontro a cidade, o meu entendimento e o entendimento do que a gente pode perceber através do poder público. A cidade é vocacionada para o turismo, está se vocacionando, né? Iniciando esse mercado, reativando esse mercado, evidentemente que é a questão pós-pandemia e tal. Saúde, somos um polo regional de saúde, e inovação e tecnologia. São os 3 pilares do futuro da cidade de Blumenau, minha visão, desenvolvimento econômico. E nós temos, evidentemente, toda a cadeia têxtil, serviço, que aí também é importantíssima, mas que já é histórico, né? Nós temos 5 comissões permanentes na casa, se não me falha a memória. Sim. Dentre elas, uma era a Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, que tem um papel fundamental. Se você analisar quais as políticas, é grande a pauta da comissão. Dentre elas, das pautas da comissão estava lá, debater a política municipal de turismo. Você sabe a importância das comissões dessa casa, por onde passam as leis, e também a comissão ela tem poder de convocar pessoas, de requerer documentos, etc. e tal, além da visibilidade através da imprensa. Não é menosprezar a agricultura do município. Sim. Nós temos uma agricultura familiar importante, nós temos negócios agrícolas importantíssimos na cidade, produção de hortaliças gigantesca, eu conheço empresários nesse ramo, porém, hoje a cidade se encontra com a pauta de desenvolvimento do turismo. E indústria e comércio é reduzido, nós temos o mercado de serviços que é gigantesco, nós temos hoje o mercado de inovação não se identifica nem com indústria nem com comércio, porque é uma indústria de software, mas também comercializa produto. Sim. Então a sugestão foi justamente, e a gente vai buscar a aprovação junto aos colegas vereadores, para que a gente mudasse o nome para Comissão Permanente de Turismo, Desenvolvimento Econômico Sustentável, Meio Ambiente e Agricultura. Então a gente vai manter a pauta da agricultura, vai manter a pauta do meio ambiente, mas vai dar uma nova cara para essa comissão. Com visibilidade na comissão. Inclusive eu conversei com o presidente da comissão, enfim, tem um trabalho já feito de diálogo com os colegas parlamentares para que a gente consiga aprovação. Para encerrar, você fala muito de concessão, de parceria público-privada, né?
que não é tão fácil. A gente percebe aí que os trâmites burocráticos não deixam as coisas acontecerem de uma forma mais rápida. Qual é a sua ideia nesse sentido, rapidamente, que o nosso tempo está acabando? Marcão, desculpa falar demais, né? Mas vamos lá. Nós temos diversos exemplos em prática na cidade de Blumenau, já, graças ao governo municipal e à Câmara de Vereadores viabilizando, de concessões públicas que estão dando certo. Vamos citar alguns exemplos. A concessão da Praça Doutor Blumenau, que vai trazer um novo empreendimento e a revitalização da praça. A concessão da Praça Vitor Conder, que vai com mais um novo empreendimento turístico também, que vai revitalizar a praça, né? Quem trabalha na prefeitura vê todo dia turista ali fazendo foto, e a gente está fomentando. Tem o Museu da Cerveja, teve o Name Rights, que trouxe o Eisenbahn Biergarten, que foi o setor 4 da Vila Germânica, né? Tem vários exemplos de concessão e parceria público-privada que deram certo na cidade. Então, eu sou um defensor dessa causa. As concessões são importantes porque elas otimizam o serviço público e geram investimentos que desenvolvem a cidade economicamente. E, sinceramente, aí a gente falou de inovação dentro dos processos legislativos e do poder público, e isso também é uma pauta que a gente tem que visualizar, porque é através da inovação de processos que a gente vai poder otimizar essas parcerias públicos-privadas. Eu sinto que o governo municipal tem a sua Secretaria de Concessões lá, que hoje está unificada com o secretário Marcelo Groy lá no Parque Vila Germânica, que é a Secretaria de Turismo, e eu acho que é um passo importante que o prefeito Mário deu, lançando já há alguns anos esse processo, essa visão de concessão, e é uma pauta que a Câmara tem que apoiar, porque gera emprego, traz desenvolvimento e otimiza o serviço público para o cidadão. Eu acho que não cabe mais a gente querer que o poder público financie tudo, porque já se sabe que quando o poder público promove, geralmente custa mais caro. Tá certo. Vereador João Paulo Taumaturgo, foi um prazer em conversar com você aqui no programa Fala Vereador. Espero conversar com você em outras oportunidades também. Marcão, eu quero agradecer a oportunidade, a você que está em casa nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência e dizer, Marcão, assim, registrar isso, né? O importante trabalho que a TV Legislativa faz. Porque às vezes a gente olha para a TVL, quem está em casa não enxerga a relevância que tem esse tipo de registro para a história da cidade. A relevância que tem o registro das nossas sessões parlamentares, nossas sessões aqui na Câmara, para a história da cidade e para que a gente possa pautar a cidade sempre no seu desenvolvimento. Então, a TV Legislativa é um mecanismo fundamental e importante para a cidade de Blumenau. Eu espero, sinceramente, que com a ida para a TV aberta a gente consiga conquistar ainda mais audiência para que a população possa ter acesso às informações do que é debatido nessa casa. Muitas vezes a população critica a Câmara, mas também não se informa. Então, fica o convite a você que nos assiste a se informar mais. O nosso gabinete está à disposição de vocês, assim como eu tenho certeza que a TVL e toda a Câmara está à disposição da nossa comunidade. Obrigado por essa oportunidade e eu vou ficar honrado se a gente puder conversar mais vezes aqui na TVL também. Tá certo. Sucesso na caminhada. Conversamos com o vereador João Paulo Taumaturgo, do PL. Fala, vereador, fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.